Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Nós vamos dar sequência à nossa série Quarentena Espírita, com mais 4 vídeos bem legais, com mensagens escolhidas com muito carinho, para que a gente possa aproveitar esse momento de isolamento, de recolhimento, para refletir sobre tantas mensagens importantes que a doutrina espírita nos oferece. Para hoje, pessoal, eu escolhi uma mensagem do livro Paz e Renovação, que é do Chico, por Espíritos Diversos, da editora ID. Um livro muito bonito, eu comprei ele logo no início dos estudos, lá em 2013 ainda. Eu trabalhava na livraria Leitura e assim que chegou esse livro, eu dei uma folheada e gostei bastante. Tem mensagens muito bonitas de vários mentores, de vários espíritos. E a mensagem que eu escolhi hoje se chama Consideração Espírita. Ela tá lá na página 71, para quem tiver o livro aí. E ela é do Albino Teixeira, tá bom? E aí eu queria combinar com vocês o seguinte: nós vamos fazer uma leitura e em seguida eu retorno para a gente ir conversando sobre alguns pontos bem interessantes dessa mensagem. Espero que vocês gostem, porque realmente faz a gente pensar, a gente refletir. E nesse momento que nós estamos com muitas atividades em pausa, interrompidas, nós vamos também aproveitar para a gente poder repensar, várias coisas, várias situações, vários projetos, vários passos que nós queremos dar daqui em diante. Então essa mensagem convida a gente um pouquinho nesse sentido. Então vamos lá? Vou fazer a leitura então e aí a gente vai comentando. Consideração espírita. Dos outros recebemos a calúnia, mas igualmente dos outros recolhemos o louvor que em muitas ocasiões, ao exaltar-nos imerecidamente, nos fortalece para sermos afinal o que devemos ser e como devemos ser. Dos outros apanhamos o prejuízo, mas dos outros obtemos a dádiva. De outros vem o fel, no entanto, de outros surge o bálsamo. Dos outros procede a ingratidão, que tantas vezes nos deprime. Contudo, igualmente, dos outros nasce a generosidade que nos levanta o coração para o alto. Dos outros chegam até nós pensamentos obsessivos. Entretanto, dos outros colhemos benditas inspirações que nos induzem à elevação e ao progresso. Dos outros se origina a crítica que desencoraja, mas dos outros provém o estímulo à execução de nossa tarefa, alentando-nos as forças a fim de que possamos cumprir os deveres que a vida nos atribui. O campo de nossas relações uns com os outros, no fundo, assemelha-se à gleba de plantio. Em meio a terreno valioso, surpreendemos agitação, pântano pedregulho. Se nos comportarmos, porém, com atenção, administrando entendimento e amparo ao trato de solo que se nos confiou, em tempo estreito conseguiremos a regeneração da terra e a riqueza da produção. Aproveitemos a comparação no intercâmbio fraternal, porque se dos outros recebemos os impactos da provação e da sombra, da dificuldade e da amargura, é também através dos outros que Deus nos socorre e abençoa, invariavelmente e cada vez mais. Albino Teixeira. Pessoal, que mensagem bonita, Que mensagem, ela mostra realmente muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, durante a nossa convivência com as pessoas, sejam familiares, sejam amigos, sejam até no ambiente de trabalho, de estudo, enfim, onde a gente se relaciona com as pessoas, de alguma forma, a gente está sujeito a passar por todas essas situações aqui que ele vai apontando. O que eu achei bonito e interessante nessa mensagem é que, apesar da gente passar por essas situações, ou até mesmo provocar essas situações nos outros também, porque nós não somos vítimas somente, Nós não somos vítimas e nem tampouco vítimas somente. Mas eu digo no sentido de que a gente também provoca essas situações em outras pessoas.
Eu acho que essa mensagem convida a gente também a refletir sobre isso. Mas vamos pensar aqui, vamos voltar, né? E vamos analisando trecho por trecho. A gente passa por várias situações, né? Calúnias, prejuízos, críticas, né? Estamos sujeitos aí durante a nossa convivência, até mesmo como forma de resgate ou como forma de expiação também, por que não? Passar por essas situações, por essas dificuldades aí nos nossos relacionamentos, né? Sejam eles quais forem. E aí então, se a gente for pensar, da mesma forma que acontece algo negativo, logo em seguida vem algo positivo, né? A gente não fica preso somente ao negativo. Tem pessoas que têm essa dificuldade, elas ficam presas ao negativo. Ah, mas aquela pessoa fez isso comigo, aquela pessoa falou isso de mim, aquela pessoa pensa isso de mim. Mas se a gente for parar para pensar, acontece esse movimento negativo, mas também acontece um movimento positivo. E às vezes a gente não se dá conta, a gente deixa para lá, a gente se esquece disso. Voltando aqui na mensagem, olha só o começo aqui quando ele fala, né? Recebemos a calúnia, né? Muitas vezes a gente recebe a calúnia, mas igualmente a gente recolhemos o louvor. O que é esse louvor que ele quis dizer aqui? O louvor que em muitas ocasiões, ao exaltar-nos imerecidamente, nos fortalece. O que é esse louvor? Da mesma forma, pessoal, que existe aquela pessoa que vai nos criticar, né? Que vai realmente desvalorizar tudo que nós fazemos, seja as nossas palavras, seja as nossas ações, isso acontece. E até quem é muito próximo a nós. Por mais que aconteça isso, né, essa calúnia que ele fala, né, que ele chama aqui, acontece também esse recolhimento de louvor. O que é esse louvor, afinal? Esse louvor é o reconhecimento, é a força, o estímulo que nós recebemos de outras pessoas. Então, se por um lado a gente recebe calúnia de uma pessoa ou de algumas pessoas, por um outro lado a gente também recebe esse... Ele fala que recolher o louvor, né? Recolhemos o louvor. A gente também recebe reconhecimento, força, estímulo de várias pessoas. Por que a gente não direciona a nossa atenção a isso? Quantas e quantas vezes a gente não está bem, a gente está querendo desistir de alguma coisa, ou às vezes até do próprio trabalho cristão, mas vem aquela pessoa, vem aquele amigo que nos estimula, né? Que reconhece a nossa importância, que reconhece a nossa força, que nos estimula a seguir adiante. Acontece muito. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Agora, os que têm a calúnia para oferecer, o descrédito, o desrespeito, né, pessoal? Aí é uma outra história, né? E aí a gente tem que tentar minimizar isso dentro da gente, porque se as outras pessoas oferecem isso, a gente não, né? O que a gente pode fazer? A gente tem que se conhecer para a gente poder filtrar essas coisas, né? Não são todos que vão conseguir oferecer coisas boas o tempo todo. E eu digo também isso com relação partindo de nós também, né? Vamos ter mais um pouquinho de cuidado quando a gente for se utilizar da calúnia, da difamação, né? De tantas outras vias aí que não são positivas para se referir às pessoas, né? Isso é um aprendizado para nós. Acaba que, da mesma forma que a gente não quer receber isso, a gente também tem que pensar em como evitar para poder então não praticar isso com outras pessoas. E aí, seguindo a mensagem aqui, né, ele vai continuar. Dos outros apanhamos o prejuízo. Prejuízo, né, pessoal? Quantas pessoas, às vezes por querer, às vezes não, elas nos prejudicam. Acontece muito isso. Mas dos outros também, né, obtemos a dádiva. Então, se por um lado a gente apanha prejuízo, de um outro a gente obtém a dádiva. O que é essa dádiva? Vamos analisar um pouquinho a palavra dádiva? Eu pesquisei alguns sinônimos aqui para ajudar a gente a entender mais um pouquinho do que é essa obtenção que ele fala aqui, né? Obtemos a dádiva. Então a gente obtém um favor, a gente obtém uma graça mesmo, a gente obtém uma benesse, um presente, uma oferta de alguém. Então, se por um lado acontece uma situação onde a gente tem algum prejuízo, seja material, seja lá de qual natureza for,
através de outras pessoas também virá essa oportunidade. A gente vai obter essa dádiva, que é uma oferta, que é um favor, que é um benefício, que é um amparo, né? Uma oferta, um presente de alguém que vai nos ajudar, que vai nos estimular a seguir adiante. Então, se por um lado a gente colhe prejuízo, por o outro sempre vai ter alguma via onde a gente vai ser direcionado para que a gente seja ajudado também. Então, não vamos nos esquecer disso, pessoal. Por mais que agora nós estamos passando por um momento difícil, um momento de muitas restrições, né, para todos. Uns mais, outros menos, mas no geral é para todos. Então, para a gente pensar um pouquinho nisso, né? A gente pensar que a gente precisa dividir com o outro. A gente não precisa prejudicar o outro para se dar bem. A gente não precisa tirar do outro para a gente ter. Esse momento está acontecendo também para a gente poder aprender a dividir, a perceber os nossos excessos. Por que eu tenho tanto? Por que eu quero tanto e eu não deixo o outro ter nada? Por que isso? Por que acontece isso? Por que para eu obter a minha satisfação material eu tenho que prejudicar uma outra pessoa? Qual é a lógica disso? Né? Vamos pensar também sobre isso. E reconhecer principalmente quando a gente recebe essas dádivas. Fulano fez isso comigo, fulano me prejudicou nessa situação. Mas aí logo depois, outra pessoa me abriu uma porta. E aí nessa porta eu descobri uma outra possibilidade, eu descobri uma outra vida, uma outra situação que eu não tinha imaginado antes. E hoje eu estou muito mais feliz. Acontece muito isso, né? Se a gente pensar. Então, na verdade, por que a pessoa consegue enxergar? Porque ela percebeu que apesar de ter vivido o prejuízo, ela também obteve uma dádiva, quer dizer, um socorro, vindo também de uma outra pessoa. Então vamos tentar reconhecer isso na vida da gente, pessoal. É um exercício diário. Quantas dádivas que nós recebemos todos os dias? A dádiva da saúde, a dádiva de ter uma moradia, de ter o alimento, de ter a possibilidade de estudo, de ter a possibilidade de ajudar outras pessoas. Enfim, a gente tem inúmeras situações aí no nosso dia a dia mesmo, bem corriqueiro, para a gente poder agradecer, né? E aí, seguindo aqui a mensagem, né? Ele vai dizer, de outros vem o fel. O que é o fel, né? A irritabilidade, o ódio, o rancor, a raiva, né? Do outro vem o fel. Quantas vezes nós recebemos esse fel do outro? E quantas vezes nós oferecemos esse fel também para o outro, né? Quantas e quantas vezes? Vem o fel, né? Que ele fala aqui, de outros vem o fel, no entanto, de outros surge o bálsamo. Olha só, né? É bem contraditório, né? De um lado pode vir o fel, todo esse ódio, esse rancor, essa irritabilidade, essa dificuldade. Por outro lado, a gente recebe muitos bálsamos, né, pessoal, de outras pessoas. Como que a gente pode entender esse bálsamo aqui? A gente pode entender como uma forma de conforto, de consolação, de alívio, de refrigério. Então, são bálsamos que nós recebemos todos os dias. Nós não recebemos bálsamos para as nossas dores, pessoal. O plano espiritual nos auxilia tanto, a doutrina, nossos mentores, nossos espíritos amigos que nos acompanham, né? E também as pessoas encarnadas também, né? Quem está em volta de nós, nossos familiares, nossos amigos, às vezes até alguém desconhecido, que não conhece a gente, não tem nenhuma referência. E é mesmo assim a gente recebe um bálsamo de outras pessoas. Então não vamos nos apegar ao fel, né? O fel, quando vier o fel, a gente sente aquele gosto ruim e pronto, vamos continuar, vamos seguir adiante. Porque o bálsamo está logo ali na frente, né? O consolo, esse conforto, esse alívio para os nossos corações, essa consolação está vindo logo à frente. Quantas e quantas pessoas aí a gente sabe de histórias, né, até nós mesmos, que passamos por situações assim, de dificuldade, desse fel mesmo que bate no fundo da nossa alma, mas logo depois veio alguém, outras pessoas, outras situações que nos trouxeram esse bálsamo. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, o quanto que isso nos conforta, né?
e para a gente realmente dar foco, dar atenção para esse bálsamo e não para o fel, porque o fel ele vai nos machucar, ele vai ficar ali, sabe, batendo, ele vai ficar ali realmente paralisando a nossa vida, as nossas atividades, os nossos sentimentos vão se deteriorando de alguma forma. Então vamos dar atenção para esse bálsamo. Quantos e quantos bálsamos nós recebemos, pessoal? Então vamos fazer esse exercício aí no dia de hoje, pensar, né, refletir sobre tudo isso que nós estamos passando agora. Claro que há muitos irmãos passando por muitas dores, por muitas dificuldades, mas há aquele bálsamo, há essa dádiva, né, que a gente está conversando aqui, que a gente está falando, que chega, que vem, de alguma forma vem, né, e vem através do outro, né, vem através da assistência. E aí, seguindo aí, né, a mensagem ainda, ele vai falar para nós aqui com relação à ingratidão, né, que é tão comum, nós recebemos e muitas vezes nós praticamos a ingratidão. E ele fala aqui, dos outros procede a ingratidão, que tantas vezes nos deprime. Contudo, igualmente, dos outros nasce a generosidade. Então aqui a gente vai fazer uma comparação aqui entre a ingratidão e a generosidade, né? A ingratidão, né, é aquela forma que a gente identifica muito fácil nos outros, né? Mas quando a gente pratica, é bem mais difícil da gente reconhecer que a gente foi ingrato, que a gente não agiu com gratidão em alguma situação. Mas quando agem com a gente é mais fácil, né? A gente, aconteceu isso, fulano fez isso, fulano agiu dessa forma, né? É muito mais fácil. E por mais que a gente receba, né? A gente receba essa ingratidão que às vezes nos deprime, que nos deixa para baixo, a gente também recebe, pessoal, a generosidade. Essa generosidade, o Albino Teixeira fala aqui, que nos levanta o coração para o alto. Quer dizer, essa generosidade, ela nos levanta, ela nos encoraja a seguir adiante. E o que é essa generosidade quando alguém age com a gente de uma forma generosa? É uma forma tolerante, é uma forma abnegada, é uma forma desprendida, né? Quando a pessoa realmente tem a intenção de ajudar, e a gente sente, né? A gente percebe que a intenção é essa mesmo, né? De ajudar, de auxiliar, de amparar de alguma forma, né? Para que a gente continue a nossa caminhada, né? Para que a gente siga adiante de uma forma positiva e não se apegue à ingratidão que por vezes a gente possa receber dos outros. A gente tem até que, de certa forma, alimentar uma certa maturidade nesse sentido, pessoal, porque é uma coisa que acontece. Então, não adianta a gente cobrar, a gente querer que o outro, né, reconheça toda hora. Não é assim que acontece, né? E outra coisa, quando a gente faz o bem, quando a gente planta sementes do bem, quando a gente auxilia alguém, a gente esquece aquilo. Quando é de verdade, quando é do nosso coração, a gente faz e esquece. Por que a gente esquece? Porque a gente está ocupado com o outro auxílio que a gente está realizando naquele momento. E a gente esquece aquele auxílio que passou. Quando a gente esquece, a gente não vai cobrar do outro. A gente não vai falar, você lembra aquela vez que eu fiz isso, que eu ajudei isso? E agora? Né? Então, quando a gente cobra, necessariamente a gente vai ter a ingratidão. Porque se a gente chegou no ponto de cobrar, é porque realmente a gente já recebeu aquilo como uma ingratidão. Então vamos nos atentar a essa generosidade que a gente recebe, que levanta a gente, né? Ele fala aqui, né, que levanta o coração para o alto, que nos estimula, que nos dá esperança, né, para que a gente possa seguir adiante, seguir em frente sempre, né? E aí um outro ponto que ele vai citar aqui na mesma mensagem, ele vai falar com relação os pensamentos obsessivos, né, que é uma coisa muito séria, né, que acontece muito também. Dos outros chegam até nós pensamentos obsessivos, né? É aquele pensamento ruim, aquele pensamento pesado, aquele pensamento cheio de fel, né, que a gente falou agora, aquele pensamento denso, que vai de encontro a gente, né? Alguém lança aquilo, projeta aquilo, e isso vem de encontro a nós, né? Entretanto, né, e aí ele fala aqui, dos outros colhemos benditas inspirações que nos induzem à elevação e ao progresso.
Então, da mesma forma que a gente pode receber essa carga, né? Esses pensamentos obsessivos que lançam contra nós, né? Que cabe a nós também cuidar do nosso padrão vibratório, cuidar da nossa energia, do nosso bem-estar, da nossa vida de uma forma positiva, para que a gente possa blindar um pouco esses pensamentos negativos, obsessivos que são lançados contra nós. E a gente sabe que não é somente com relação aos encarnados, né, pessoal? Aos desencarnados também. Nós somos rodeados aí de espíritos que se sintonizam com a gente de acordo com o nosso padrão vibratório. E aí, se a gente não cuidar dessa parte, nós vamos estar susceptíveis a esses pensamentos obsessivos, né? E aí isso vai gerando outras situações, outras complicações que a gente pode, quem quiser estudar melhor sobre isso, lá no Livro dos Médiuns, né? Um capítulo que fala sobre obsessão. É muito interessante também. Mas de uma forma geral aqui, né? Ele focou nos pensamentos obsessivos. E aí acontece, a gente sabe, tanto de encarnado para desencarnado, quanto ao contrário, de encarnado para encarnado, enfim, de todas as formas. Ao mesmo tempo, né, entretanto, dos outros colhemos benditas inspirações. O que são essas benditas inspirações que ele está falando aqui? Né? Quantas e quantas pessoas nos inspiram, pessoal, ao bem? Quantos e quantos médiuns que nós conhecemos o trabalho, conhecemos a entrega, conhecemos as renúncias, né, que eles fazem ao longo da vida para se dedicar ao trabalho cristão, né, a se dedicar aos que sofrem. Que inspiração que a gente recebe dessas pessoas, né? E aí a gente pode pensar também com relação às intuições, né? Boas vibrações que outras pessoas nos enviam, quando a gente encontra aquele amigo, aquele familiar que a gente gosta, que tem afinidade, a gente recebe aquela boa vibração, a gente troca, né? Aquela boa vibração. E outra coisa também que me vem muito à cabeça com relação a essas benditas inspirações é a convivência com os bons espíritos, né? Com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais que estão com a gente, torcem pelo nosso sucesso nessa encarnação, para que a gente possa cumprir o que a gente veio cumprir de uma forma positiva, de uma forma verdadeira e de uma forma que a gente não perca a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Então, olha só, quando a gente pensa em benditas inspirações, vamos nos lembrar também, né, não só dos encarnados que compartilham com a gente, né, de simpatia, de sentimentos nobres, mas também dos nossos amigos espirituais, nessa convivência que a gente tem, que a gente busca quando a gente vai na casa espírita, quando a gente está em uma reunião de trabalho mediúnico, quando a gente está fazendo a prece em casa, quando a gente está fazendo o culto do evangelho no lar, né, que a gente sabe que ali está uma equipe espiritual acompanhando a gente, fazendo uma limpeza na casa, ajudando, trazendo auxílio para todos nós. Então, essas benditas inspirações, se por um lado tem os pensamentos obsessivos, negativos, tem também essas inspirações aí positivas para que a gente possa absorver no nosso dia a dia. Vamos ter um pouquinho de lembrança com relação a isso. Por mais que às vezes a gente talvez se apegue ou até capte esses pensamentos obsessivos que são lançados, às vezes a gente, né, recebe aquilo e aquilo ali atinge a gente. Então vamos cuidar, né, do nosso padrão vibratório, do nosso estudo, da nossa dedicação, dos nossos pensamentos, também da qualidade dos nossos pensamentos, para que a gente possa sintonizar mais com essas benditas inspirações que ele está falando aqui, né? Então é uma tarefa, um serviço que cabe a todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E só para fechar essa parte, né? Isso tudo vai nos levar, né? Vai nos induzir, essas benditas inspirações vai nos induzir à elevação e ao progresso, que é o que a gente veio buscar aqui na Terra, né? A gente não veio aqui para fazer passeio não, viu, pessoal? A gente não veio aqui para ficar de boa, não. A gente veio aqui para trabalhar, para a gente se elevar, para a gente progredir, né? Não vamos esquecer disso, não. E aí, pessoal, seguindo aí, ele vai falar sobre a crítica, né? Dos outros se origina a crítica que desencoraja. Quantas e quantas vezes a gente recebe aquela crítica, né? E aí a gente fica cheio de melindres, né? A gente, eu não vou fazer mais, porque do jeito que eu faço não é bom, porque do jeito que eu faço não é certo. E aí fulano não gostou, fulano... Enfim, a gente fica cheio de dedos, né?
Então ele fala aqui, né? Dos outros se origina a crítica que desencoraja, muitas vezes desencoraja a gente. Mas dos outros também, né? Provém o estímulo à execução de nossa tarefa, né? Então olha só, da mesma forma que a gente pode receber uma enxurrada de críticas, e aí, pessoal, essas críticas, elas precisam passar pelo nosso filtro, pelo nosso crivo, pela nossa análise. E aí, quando vem aquele momento, quando vem a crítica, né, é um momento que a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. E é esse filtro da sinceridade que vai nos auxiliar, né, que vai realmente nos fazer enxergar esse estímulo também que vem logo em seguida para que a gente possa continuar executando a nossa tarefa. Ele fala aqui, né, provém o estímulo à execução de nossa tarefa, alentando-nos as forças, quer dizer, nos dando forças para continuar, né, para passar por aquele momento, por aquela enxurrada de críticas, de pessimismo, enfim, né, a fim de que possamos cumprir os deveres que a vida nos atribui. Então a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, ou pelo menos buscar entender, pessoal, quais são os deveres que a vida nos atribui. Vamos fazer esse exercício hoje? Cada um de vocês, nesse momento, vai olhar para dentro de si, pode fechar o olho, pode pausar o vídeo se vocês acharem melhor, e pense, né? Quais os deveres que a vida atribui a vocês nesse momento? É o dever de cuidar de alguém? É o dever de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais, de auxiliar um irmão que tá precisando? Enfim, quais são esses deveres que a vida atribui a vocês hoje? E aí, a partir do momento que vocês localizarem esses deveres, sejam sinceros com vocês mesmos. Eu estou cumprindo esses deveres? O que está faltando? Qual é o estímulo que está faltando para eu executar esses deveres? Será que eu já não estou recebendo esses estímulos? Pode ser que algumas pessoas já estejam me ajudando, me estimulando a cumprir esses deveres, né, que a vida atribui a todos nós. E às vezes a gente não fica atento a isso. Às vezes a gente ou não pensa, ou então pensa, mas não executa. Então, olha que oportunidade que a gente tem hoje de pensar, de analisar essa situação, né? Então, cada um de vocês, aproveitem essa oportunidade aqui que nós estamos tendo nessa série de Quarentena Espírita, para que a gente possa refletir sobre essas coisas. Talvez, pessoal, em um momento de vida normal, de agitação, de movimento, às vezes a gente não iria parar e fazer essa reflexão. Então vamos aproveitar, se você está aí assistindo esse vídeo, se você está acompanhando o nosso canal, acompanhando as lives, todas as oportunidades que a gente tem de dividir o conhecimento espírita, de conversar, de estudar, aproveita também esse momento para fazer essa reflexão. Vai ser muito bom para todos nós. Tenho certeza, viu? Vamos seguir aí então? No próximo ponto, ele vai dizer o seguinte, né? O campo de nossas relações uns com os outros, no fundo, assemelha-se à gleba de plantio, né? O campo das relações nossa é como se fosse uma grande plantação. Em meio a um terreno valioso, a gente se surpreende com agitação, com pântano, com pedregulho. É um terreno muito vasto, né? Se nos comportarmos, porém, com atenção, olha só, pessoal, que interessante. Com atenção, administrando entendimento e amparo. Então vamos dar destaque para essas duas palavras, entendimento e amparo, ao trato de solo que se nos confiou em tempo estreito. Então, se a gente agir, administrar entendimento e amparo nesse solo que Deus nos confiou, que é o solo das nossas relações, em tempo estreito, quer dizer, em pouco tempo, né, a gente vai conseguir, então, ele fala aqui ele chama de a regeneração da terra e a riqueza da produção. O que é isso? Evolução da terra e riqueza da produção. Pessoal, eu vejo muito aqui, esse trecho, ele está querendo dizer o seguinte: se a gente, então, administrar esse terreno das relações, que é um terreno grande, vasto, que a gente pode encontrar vários pedregulhos, pântanos, dificuldades nesse terreno, não é um terreno pronto, limpo, florido, não. Não é ainda não. Pode ser um dia.
quando a gente já atingir um certo patamar evolutivo. Mas no caso nosso agora atual, não é ainda assim, né? Então a gente tem esse terreno grande, vasto, mas que ainda tem algumas coisas para serem resolvidas, para serem cuidadas. E aí ele fala que se a gente administrar, então, esse terreno que Deus nos confiou, né, que a vida nos confiou, com entendimento e amparo, isso vai nos levar, então, a essa regeneração da Terra. O que é regeneração da Terra? Eu entendo como evolução nossa e do planeta que a gente está. Então, se a gente buscar esse entendimento e esse amparo nas nossas relações, né, no campo das nossas relações, que ele fala aqui, a gente vai conseguir evoluir, nós enquanto espíritos imortais, e também vamos contribuir para a evolução, para o progresso do nosso planeta. Né? E essa riqueza da produção também, que ele fala aqui, né, seria, eu entendo, como a qualidade das virtudes que a gente cultiva. Quais são as virtudes que a gente cultiva? A gente está realmente cultivando de uma forma positiva? Ou a gente está só no papo ainda? Ou só na conversa? Ah, eu amo, eu sei amar. Ah, eu sou caridoso. Ah, eu sou bom. Será que a gente ainda é mesmo? Então, se a gente agir, administrar com entendimento e amparo, isso vai nos levar, então, a essa riqueza da produção. Riqueza da produção, então, é o cultivo das nossas virtudes. É o cultivo de nós mesmos. É aquela virtude trabalhada, vivenciada no nosso dia a dia. É difícil? É difícil. Ninguém sobre a Terra, que está sobre a Terra hoje, passando pela experiência da reencarnação, consegue isso de uma forma 100% eficiente. Todos nós temos dificuldades nisso. Mas se a gente nos atentar, né, a doutrina ela sempre nos convida através do Evangelho de Jesus, né, nos mostrando as virtudes, o homem de bem, a paciência, a caridade, o amor, a indulgência, todas essas virtudes que a gente sabe que nós temos condições de despertar e cultivar dentro do nosso espírito, são oportunidades que a gente tem a cada dia, né, para que a gente possa desenvolver e melhorar essas virtudes. Então, voltando aqui para a gente fechar, entendimento e amparo. A gente está conseguindo fazer isso ou não? Vamos pensar também sobre isso, né? Como que a gente está contribuindo, a gente está evoluindo enquanto espírito e enquanto planeta ou ainda não? E como é que está a qualidade das virtudes que eu vim desenvolver aqui? Nós viemos, né? Como é que está isso? Vamos pensar sobre isso também. Aí, no finalzinho da mensagem, né, ele está falando aqui. Aproveitemos essa comparação, né, no intercâmbio fraternal, porque olha só como ele encerra a mensagem, né, é um trecho muito importante. Se dos outros recebemos os impactos da provação e da sombra, da dificuldade e da amargura, é também através dos outros que Deus nos socorre e abençoa, invariavelmente e cada vez mais. Olha que final lindo, pessoal, bonito da gente pensar. Por mais que a gente passa pelos impactos da provação, da sombra, da dificuldade, da amargura, né? Através dos outros também Deus nos socorre e abençoa. Então olha só que bonito a gente pensar que, por mais que o outro às vezes é aquela ferramenta, né, que a gente enxerga muito bem da nossa infelicidade, do nosso desgosto, do nosso desprazer, através do outro também vem a bênção, né? A bênção de Deus. Quantas e quantas situações na vida da gente a gente não passa por isso, né? A gente não vive isso. Acho que vocês aí, em 1 minuto, vocês conseguem lembrar de alguma situação aí de socorro, de amparo, que veio através de alguém. E aí, pessoal, a gente precisa enxergar nesses momentos muito específicos que é Deus, através da espiritualidade, através dos nossos amigos espirituais, através dos seus trabalhadores de luz, que vem nos auxiliar e vem nos socorrer naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais cruciais, né? E então a gente acredita nisso, a gente sabe que esse socorro acontece. Então por que a gente não reconhece muitas vezes? A gente precisa se dar
né, é esse trabalho de reconhecer mesmo, de analisar, de pensar, de ser grato também, claro. Deus nos socorre e abençoa invariavelmente e cada vez mais, né? Cada vez mais. Então a gente precisa ter essa consciência de que esse momento que nós estamos atravessando, pessoal, é um momento, não é um momento fácil, não é um momento simples, é um momento que vai precisar de muita reconstrução, não só material não, tá? É que eu tô dizendo, é uma reconstrução de nós mesmos, do nosso ser. Como que nós vamos caminhar daqui para frente? Nós podemos caminhar sozinhos? Nós podemos caminhar ignorando o outro? Ignorando aqueles que têm mais dificuldade? Fingindo que nós não estamos vendo a dificuldade do outro? Enquanto aquela dificuldade não é minha, então eu não vou me importar, eu não vou me incomodar com ela? Porque se nós somos todos irmãos? Então esse momento é um convite também para a gente olhar um para os outros, os que têm mais, os que têm menos, os que têm mais ou menos, enfim. É um período para a gente analisar o mundo, a situação, né? Como que nós vamos caminhar daqui para frente? Tem como a gente caminhar da mesma forma que nós já estávamos caminhando antes? Difícil, né? Possivelmente não. Então, é a gente se lembrar que, da mesma forma que o outro pode, né? Recebemos, né? As provações, as dificuldades, a sombra e a amargura, através desse contato, desse intercâmbio que a gente tem com o próximo, a gente também recebe as bênçãos de Deus, né? Vamos nos lembrar disso, em todas as situações, em todos os lugares. E para encerrar, eu queria fazer um gancho com isso tudo que eu estou falando aqui agora, com uma frase de Emmanuel lá do livro Fonte Viva, né? Acho que fecha bem esse raciocínio que a gente está conversando aqui hoje. Ele diz lá o seguinte: o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então eu acho que fecha com chave de ouro essa mensagem, todas essas reflexões que nós fizemos no dia de hoje, e ajuda a gente a entender que sozinhos, né, a gente não consegue muita coisa. Então a gente precisa se unir, a gente precisa superar as nossas diferenças, a gente precisa compreender que o mundo, né, todos nós somos filhos de um mesmo Deus e todos nós estamos aqui para nos auxiliarmos. Ninguém veio para ser uma supremacia, para estar acima. A gente veio para se ajudar. E essa frase eu acho que fecha bem, né? Conclui bem. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Vamos nos lembrar disso, apesar, né, de tantas dificuldades que nós ainda temos, mas vamos começar dentro de casa, dentro da nossa família, junto com os nossos amigos, e aí a gente vai expandindo isso cada vez mais na medida de que é possível e na medida de que a gente consiga fazer isso também com sinceridade. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês, quero convidá-los a assistir os outros vídeos da série Quarentena, de assistir também os nossos outros estudos. Tem estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos por Miramês, então acompanhe aí principalmente durante esse período de quarentena. Tem muitos vídeos disponíveis e vai ajudá-los com certeza a aproveitar melhor o tempo, com reflexões positivas e sabendo sempre que a doutrina espírita nos convida a todo momento, a todo instante, a estarmos juntos, a refletir sobre o Cristo e absorver cada vez mais os seus ensinamentos. Um abraço especial para todos vocês, fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo então. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.